A você que acompanha a Canção Nova, obrigado por esta companhia. Nós estamos começando aqui mais um Além da Notícia nesta noite. Final do mês de junho vai se aproximando. E nós queremos trazer temas aqui especialíssimos. É o caso da noite de hoje, já vamos nos antecipando. Vamos falar no Além da Notícia de hoje sobre a história do papado e os grandes papas da igreja. E que programa é este? A você que agora está aí também nos acompanhando, divulgue para outras pessoas, multiplique agora o acesso ao canal da Canção Nova, as formas de assistir a TV Canção Nova e já vamos começando o nosso programa de hoje, que prometo, você vai amar. Tenho também o prazer de receber já aqui hoje para falar sobre esse tema da noite de hoje, um sacerdote cuja primeira missa que celebrou foi no dia de São Pedro, então tudo vai aqui ajudar a gente a refletir sobre esse tema, a história do papado e os grandes papas da igreja. Seja bem-vindo, Padre Francisco Souza, um prazer recebê-lo aqui no programa. Ronaldo, muito obrigado, é um privilégio muito grande estar aqui dividindo esse momento com vocês, com todas as pessoas que nos acompanham e falar sobre essa figura que é a expressão visível de toda a unidade da igreja, que é o Papa, né? São Pedro, pedra escolhida por Cristo para edificar a igreja. E agora, gente, vamos então introduzir aqui o nosso tema com a reportagem que foi preparada. Assista. A história do papado na igreja está ligada ao primado de São Pedro. A liderança e a condução de uma das instituições mais duradouras do mundo é a atribuição do bispo de Roma, o Papa. De acordo com o Anuário Pontifício publicado pelo Vaticano, 266 homens já assumiram a cadeira de Pedro como uma missão na Igreja Católica Apostólica Romana. Eles foram os responsáveis pela propagação do cristianismo, fizeram parte de épocas de disputas políticas e doutrinárias, combateram povos bárbaros, dialogaram com vários setores da sociedade, também defenderam uma igreja de violentas ameaças e tiveram um importante papel em tempos de guerra. Alguns papas tiveram pontificados extensos, outros muito curtos. A maioria exerceu o ministério com grande piedade, sabedoria e integridade moral. Destaque para aqueles que conseguiram superar os desafios proporcionados em cada época da história e prestaram serviços relevantes para o mundo. Gente, eu quero aqui apresentar mais ainda o Padre Francisco, atualmente é pároco de Nossa Senhora de Fátima, na Granja do Torto, aqui em Brasília, Distrito Federal, atua como capelão diplomático e capelão do Colégio Galois, em Brasília. Até o ano de 2021, foi chefe de patrimônio na Arquidiocese de Brasília. Capelão diplomático, o que é? Eu não conheço. O capelão diplomático é uma função que eu recebi do antecessor de Dom Paulo César, atual arcebispo aqui de Brasília, que ele me confirmou nessa função de ser um padre responsável por todo o povo da diplomacia aqui em Brasília, já que Brasília ela cedia todas as embaixadas a um povo que vem em missão para o Brasil, para colaborar com seus países, passa pela embaixada e geralmente reside aqui em Brasília. Isto é, são os embaixadores, os adidos, os oficiais das embaixadas que vêm de praticamente todos os países do mundo com quem o Brasil tem relações diplomáticas. E entre eles tem os católicos. Então esse pessoal chega no Brasil com uma cultura diferente, a distância do idioma também às vezes, e precisa de alguém da igreja que manifeste um acolhimento. E nosso arcebispo, como pai e pastor que ele me pediu para que eu prestasse esse serviço. Neste caso, quais são os serviços que o senhor presta a essas embaixadas, a esses católicos das várias representações diplomáticas? Tudo que envolve a assistência religiosa como um todo. O senhor celebra missas? Celebração de missas, bênçãos, proximidade com as embaixadas, participação em eventos protocolares, tudo que há necessidade da representação religiosa de um padre católico ou até mesmo representando o arcebispo, eu vou lá enviado pela Arquidiocese de Brasília. Qual o grau de importância o senhor dá a este trabalho? Qual relevância para esses estrangeiros que vêm viver no Brasil? Eu acho que é fundamental, porque no final da minha formação eu passei um ano estudando na França. Então eu sei qual é o outro lado também, de você chegar num lugar onde você não conhece muita gente. E às vezes ouvir o seu idioma e poder participar, por exemplo, de uma missa celebrada no seu idioma, isso faz com que se possa aproveitar de um modo mais integral até a experiência religiosa também.
E acaba se fazendo em volta ali das pessoas que se reúnem por causa desse serviço uma pequena comunidade cristã. E não só os que falam inglês, ou que falam espanhol, ou que falam francês, mas ali eles acabam formando um celeiro de pessoas que têm assistência mútua, têm acesso a uma experiência de fraternidade, conhecem outras pessoas que estão vivendo a mesma experiência que eles estão vivendo, e isso tudo tendo como ponto de partida uma assistência de serviço sacerdotal. É muito bonito. Você vê uma comunidade se formando. Já tem 4 anos que eu estou nesse serviço e tem me feito muito bem, e penso que a experiência de vida comunitária lá seja bem sólida e bem autêntica mesmo. Bom, mas esse é outro assunto. Obrigado pela sua presença. Obrigado. E vamos ter outro convidado aqui também no nosso programa da noite de hoje. E você conhece bem, é o querido professor Felipe Aquino, que estará conosco também aqui nesta noite. Já seja bem-vindo, professor Felipe Aquino. Dentro de instantes nós estaremos aqui já dialogando com o senhor. E temos também a apresentação do professor Felipe Aquino, a nossa saudação a ele. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Padre Francisco. Boa noite a todos vocês que acompanham Além da Notícia. Para mim é uma alegria participar desse programa, falando um pouco hoje sobre a história do papado e dos grandes papas da Igreja. Realmente algo muito importante para nós católicos. Sua presença é muito importante para nós aqui, professor Felipe Aquino. Seja muito bem-vindo. Já vou, inclusive, pedir ao senhor que já abra aqui também o nosso programa de hoje com este tema, a história do papado e os grandes papas da Igreja, nos falando sobre o fundamento ali, a figura de Pedro instituída por Cristo como aquela rocha sobre a qual ele edificaria a sua Igreja. Pois não, professor? Meus amigos e amigas, falar sobre São Pedro é uma alegria muito grande. São Pedro foi escolhido por Jesus para ser o primeiro Papa da Igreja. Porque a Igreja é também uma sociedade humana, então precisa ter uma cabeça humana. É claro que a cabeça invisível da Igreja é Jesus Cristo, mas Cristo sabia muito bem que a Igreja precisava de um chefe, por isso escolheu Pedro, né? E é muito claro, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, está lá. Quando Jesus perguntou aos apóstolos, quem dizem os homens que eu sou? Eles foram respondendo, um acha que é Elias, outro acha que é João Batista que voltou, etc, etc, um profeta. Quando Jesus pergunta, e para vocês, quem eu sou? É muito interessante. Nenhum deles teve a coragem de responder, a não ser Pedro. E respondeu no alvo, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Né? E Jesus ficou tão feliz e percebeu que aquilo ali foi uma inspiração do Pai. Né? Feliz és tu, Pedro, porque não é você que falou, é o meu Pai que está no céu que, né, inspirou você nisso. Aí Jesus, então, institui Pedro como primeiro chefe da igreja. Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra, Kéfas, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca vão vencê-la. Eu te dou as chaves do reino dos céus. O reino foi entregado na mão de Pedro. É muito significativo isso, né? Então, a gente vê que não existe outra igreja a não ser essa, né? Que foi fundada sobre Pedro, os apóstolos, né? Com o carisma da invencibilidade e da infalibilidade também em matéria de doutrina, né? No primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, né? Está narrado no Evangelho de São João, capítulo 1, lá a partir do versículo 40, André, que era seu irmão e que era discípulo de João Batista, né, levou Pedro a João Batista, né, depois de dizer para ele, olha, eu vi o Messias, encontrei o Messias. E Pedro quis saber, Pedro foi. E quando Jesus viu Pedro, né, diz o evangelista que fixou nele o olhar. Olha que coisa impressionante. Fixou nele o olhar, isso não é comum. E disse, tu és Simão, filho de João, serás chamado Kéfas, em hebraico, que quer dizer Pedro, né? Ou pedra, né? Impressionante. E depois ele muda o nome de Pedro. Era Simão, passou a ser então Kéfas. E São Paulo se refere, né, a São Pedro mais de 13 vezes nas suas cartas, sempre chamando Pedro de Kéfas. É interessante isso. Bom, Pedro, a gente sabe
comandou a igreja, né, até o ano 67, quando ele foi morto por Herodes, né? E os Atos dos Apóstolos citam como Pedro realmente comandou a igreja. Todos os acontecimentos, quando a gente olha as listas dos apóstolos, sempre Pedro vem em primeiro lugar. Pedro, depois vem os outros, né? É Pedro quem escolhe, faz aquela reunião para escolher um sucessor de Judas, que foi Matias. É Pedro que comanda aquele primeiro, podemos dizer, concílio de 49 para resolver o problema da dúvida sobre a circuncisão. É Pedro que pela primeira vez batiza um pagão na casa de Cornélio, né? E tudo é Pedro que comanda, né? É Pedro que no dia de Pentecostes abre lá as janelas do cenáculo e faz aquele discurso maravilhoso, que mais de 3.000 pessoas se converteram, né? Enfim, depois Pedro ele vai para Antioquia, que era uma cidade muito grande na Síria, tinha cerca de 500.000 pessoas. Depois de caminhar para os outros lugares, vai a Roma, funda a comunidade cristã em Roma, né? São Marcos o acompanha, e Pedro depois ele morre no ano 67, junto com São Paulo, na perseguição de Nero, que começou contra a igreja a partir do ano, mais ou menos a partir do ano 60, mais ou menos, né? 60, 64. E Pedro foi sepultado ali em Roma, onde hoje está sobre ele a Basílica de São Pedro. E foi encontrado o túmulo de São Pedro. Na década de 50, 60, o Papa autorizou a escavação e encontraram lá, né, lá no subsolo, escrito na parede, aqui está Pedro, Petrus, né, em latim. E hoje nós temos aí a Basílica de São Pedro e toda a devoção desse grande primeiro Papa da Igreja. E aqui a gente já teve essa pequena introdução aqui, Padre Francisco. Já tivemos ali o início dessa história do papado, a Igreja Católica que começa a se construir, e a gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Foi bom ouvir o professor Felipe já agora nesse primeiro momento, né? Que bela introdução, muito tocante. Tá, olha, você que está nos acompanhando aí, atenção, porque no próximo bloco vamos falar sobre essa chave que Jesus dá a Pedro, sobre ele ser o vigário de Cristo na terra, a sucessão apostólica, por que os papas vieram sucedendo um após outro, e eles são esta presença de Cristo na terra, o vigário de Cristo na terra, daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. O Além da Notícia de hoje está fazendo uma viagem longa na história da Igreja, na construção da Igreja Católica. Estamos falando sobre o papado, estamos falando sobre a tradição e a beleza também, que nós vamos daqui a pouco chegar. Grandes papas que fizeram o mundo, com a Igreja Católica, ser o mundo que nós temos hoje, crescer, evoluir, expandir-se. Tudo isso, viu, gente? Mas vamos lá, estou aqui com a presença do padre Francisco Souza, que é capelão diplomático, capelão de colégio e que está conosco hoje nos ajudando a refletir sobre essa temática. A gente ouviu no primeiro bloco o professor Felipe, quando aqui conosco também, falando justamente sobre essa grande representação que foi a escolha de Pedro por Jesus Cristo, o próprio Cristo, para ser o seu vigário. E aí a gente tem, realmente, Jesus está dando as chaves da igreja, do catolicismo para Pedro, padre? Com certeza, é muito clara a eleição particular de Nosso Senhor Jesus Cristo em relação a Pedro, com um papel diferente em relação aos demais apóstolos. Ele é colocado ali como um príncipe entre os apóstolos. Nós vemos que durante todo o Evangelho, Pedro aos poucos vai ganhando um lugar de liderança entre aqueles discípulos mais próximos de Jesus. Entre os 12 ele integra também o grupo daqueles 3 mais próximos ali, com João e Tiago, e entre os 3, penso eu que seja o mais próximo de Nosso Senhor Jesus Cristo, se bem que São João no Evangelho, ele roga para si sempre o título de mais amado por Jesus, mas Pedro é aquele que sempre toma a dianteira em relação aos apóstolos. Despertou a confiança de Jesus. Perfeito. Há um itinerário de formação humana e espiritual muito grande de Jesus em relação aos apóstolos, e Pedro é o exemplo perfeito disso. Ele sai de um simples pescador, alguém que não tinha muita influência, alguém que vem do povo simples e vai sendo testemunho ocular dos milagres de Jesus,
também um ouvinte privilegiado daquilo que ele disse, que o Pai pedira que ele revelasse, e isso aos poucos vai transformando ele em um discípulo, e quando se vê, depois de Pentecostes, não tem como mais separar o que é a fala de Jesus, o que são os atos de Jesus e o que é a obra de Pedro. Então há uma continuidade entre a missão de Jesus e a missão de Pedro, e depois de toda a igreja, como continuadora da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui destacar algumas coisas. Pedro era um homem também muito fraco, não é? Perfeito. Era um homem de muitas debilidades humanas, e isso fica muito claro à medida que a gente vai conhecendo os evangelhos. Ao mesmo tempo, Pedro tinha um perfil, uma característica de liderança. Pedro era pescador. A figura do pescador parece que tem muito significado também, não é? Para o catolicismo, para o cristianismo. E como é que a igreja entende também o termo que a gente usa hoje? O Papa hoje é chamado de o Pedro. Por exemplo, o Papa Francisco hoje é Pedro para nós, não é? E como é que a gente entende também esse termo de o Papa ser o vigário de Cristo na Terra? Perfeito. Bom, a figura do pescador ela é muito emblemática, porque desde os padres da igreja se compreende a igreja como uma grande barca, que estaria aí traçando o seu rumo, segundo a vontade de Deus, por essa ordem temporal, que é essa vida que nós temos aqui, e a igreja nos seus representantes hierárquicos, do qual o sumo pontífice é o chefe, é o sumo pontífice, de fato, seria como que esses pescadores. Nosso Senhor Jesus Cristo, no chamado de Pedro, diz: vem e eu te farei pescador de homens. Isso quer dizer o quê? Reunir o que está disperso, mostrar o verdadeiro valor dessas almas, levar a pessoa ao cumprimento do seu propósito no mundo. E a igreja, como continuadora da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, vem por meio da verdade, por meio do anúncio do Evangelho, resgatar as pessoas para o seu propósito fundamental, que, em última instância, é amar e glorificar a Deus. Claro que isso vai pela vocação à santidade e depois a sua vocação específica também. Quando se fala que o Papa é Pedro, Pedro quer dizer pedra, como bem lembrou o professor Felipe Aquino. E nosso Senhor Jesus Cristo edifica a igreja sobre a pedra, que é Pedro. Qual é a característica da pedra? É um mineral muito conciso, muito compacto, sobre o qual se pode confiar um peso e se pode edificar estruturas. Então, quando nós dizemos que o Papa é Pedro, nós dizemos que ele é a base da igreja. É aquele que reúne todos nós, que recapitula a autoridade da igreja sobre si, a autoridade essa concedida por nosso Senhor Jesus Cristo e querida por Cristo conceder a partir dessa figura que ele coloca em relevo em relação aos outros apóstolos e os outros discípulos. Bom, entendendo isso, aí a gente percebeu que veio, então, a sucessão apostólica, isto é, a sucessão de Pedro, não é? Após Pedro, tivemos outros que tomaram ali a direção da igreja, foram os papas sucessivos. O primeiro deles, depois de Pedro, foi Lino, São Lino. Tivemos uma sequência de outros, até Francisco nos dias de hoje. Perfeito. É uma sucessão apostólica que não se rompeu, e aí a gente daqui a pouco vai entrar em outros assuntos, mas mesmo quando a gente teve papas questionáveis... A sucessão apostólica, ela é importante porque a autoridade dada por Cristo foi a Pedro. E todo aquele que exercer o ministério petrino será revestido daquela mesma autoridade. Não importa quem ele foi no passado, não importa o nosso critério afetivo. O que importa é esse ministério de príncipe dos apóstolos que é passado pela eleição do conclave e que ao longo da igreja foi tocado sim pelas vicissitudes históricas, mas para além da temporalidade e das mudanças que podemos ter aí conduzidas pelo pensamento dos homens, está o Espírito Santo, que é a alma da igreja, que confere movimento, que guia e que mantém intacta a igreja como a sua missão de continuadora, né, do anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, chefiada por Pedro. Chefiada por Pedro, vou pegar o termo agora, para chegar no termo hierarquia. A igreja também olha para a figura papal como a figura máxima da sua hierarquia. Mantém sobre aquela figura uma unidade universal. É só na Igreja Católica que acontece isso, né? Sim. E a hierarquia da igreja é um dos elementos sobre o qual se assenta a sua permanência no mundo.
Claro que a igreja, entendida como um organismo hierárquico, é um aprofundamento da revelação que nós temos no Evangelho. Não há nada que seja organizado hoje na igreja e pensado na igreja como uma instituição que seja alheia ao que está no Evangelho. Nós vemos que já no Evangelho os apóstolos ganham um destaque em relação aos outros 72. Esses 72 tinham um destaque em relação à multidão que seguia nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, entre os apóstolos, surge também a necessidade daqueles que se ocupem com as viúvas e com a caridade. Nós temos os diáconos. E, de certa maneira, nosso Senhor Jesus Cristo já apontava ali para a hierarquia da igreja. Com a vivência da missão da igreja recebida por nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele dá em primeiro lugar a figura de Pedro como chefe para que essa missão se cumpra, nós temos um amadurecimento e uma compreensão maior da igreja por si mesma. E aí que nós temos a organização ao longo da história e uma expressão visível, documental, às vezes burocrática, no sentido melhor que essa palavra possa ter, da igreja como instituição humana também. Porque ainda que a igreja seja o corpo místico de Cristo, ela está diante do mundo como um sacramento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós não podemos nos relacionar com Cristo diretamente, vendo face a face, mas a igreja é a presença de Cristo no mundo. Então precisa de organização. E a hierarquia foi querida por Cristo e é um dos elementos sobre os quais se assenta a permanência da igreja no mundo. Vamos lá. Pedro, aí depois Lino, Clemente, Anacleto, a sequência de papas, e aqueles 3 primeiros séculos ali foram séculos de perseguições. O próprio Pedro morreu martirizado em Roma, não é? Como entender também a força que a igreja encontrou para ir permanecendo e se multiplicando apesar dessas perseguições? Como foram aqueles primeiros séculos ali de tanta exigência de sacrifício e a igreja não temia? A igreja é como que uma grande árvore que foi nutrida pelo sangue dos mártires. Nós temos o nosso primeiro Papa sendo martirizado. São Pedro, já em vida, ele tinha indicado Lino como uma espécie de vigário, que substituiu ele em Jerusalém por ocasião daquele primeiro concílio. Então, São Lino foi apontado por Pedro como o seu sucessor, diferente dos papas que nós temos hoje, que são elegidos segundo as disposições canônicas. E é interessante porque esse primeiro Papa, ele toma conta, esse segundo Papa, desculpe, ele toma conta dessa igreja nascente. Também, durante o seu papado, se tem a destruição do Templo de Jerusalém, o que significa um rompimento de vez entre o judaísmo e a igreja cristã, católica, que era ali nascente, e que no começo era vista como uma seita judaica, algo meio que diluído uma coisa na outra, mas ali se tem um rompimento muito claro, e ele começa a lutar contra as questões que começavam a ganhar relevo, sobre a compreensão de quem era a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo erro que se refere à compreensão da natureza de Cristo, de quem é nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nós nomeamos heresias. E já ali se começava as heresias, porque a igreja foi constituída de pessoas de muitas origens pagãs, origens do judaísmo, e estavam tentando entender quem era nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o Papa já tem uma importância muito grande, porque já desde o início começa a ser o vínculo de unidade da igreja. Todos estavam em torno daqueles que foi o sucessor de São Pedro. E aí de Lino veio o Papa seguinte, e aí nós temos até o Papa Francisco hoje, defendendo a fé. A fortaleza da mensagem cristã era tão grande e o testemunho dos que a viviam era tão forte. Sim. Que nem as ameaças, as perseguições e mesmo ver o sangue derramado de alguns ali diante de si afastava os outros, mas os fortalecia. É isso. O Espírito Santo manifestando no meio do testemunho desses santos homens e santas mulheres que nos precederam. E aí tem uma figura papal que emerge. A figura do Papa Melquíades. Vamos falar sobre ele daqui a pouco? Perfeito. Então, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta para falar sobre a Igreja, Império Romano, povos bárbaros e papas que começam a surgir como grandes figuras neste contexto, hein? Voltamos já.
Bem-vindo você que está aí do outro lado agora, está aqui na TV Canção Nova. Hoje um programa especial falando sobre a história do papado e os grandes papas da história da igreja. Finalzinho do mês de junho, vamos celebrar o dia do Papa, por isso que a gente já se antecipa aqui também, aproveitando até esse contexto agora de encontro mundial das famílias com o Papa Francisco em Roma, que está acontecendo nestes dias. Mas vamos lá, a gente já aqui fez uma belíssima introdução com o professor Felipe Aquino, com o Padre Francisco, que está aqui conosco, nosso convidado presente na noite de hoje, sobre a história do nascimento da igreja, do papado também. E agora, Padre Francisco, ali no ano 313, estamos ali nos primeiros 3 séculos depois de Cristo, Constantino, o imperador de Roma que tomou o poder de Máximo, determinou o famoso Édito de Milão. Foi com Constantino que o cristianismo se torna religião oficial, Perfeito. Não é? Dando ao cristianismo a liberdade para conviver dentro do Império Romano sem conflitos e sem perseguições. Como é que se deu essa conquista, não é, da igreja, dos cristãos, de serem aceitos depois de tanta morte, já tanta perseguição naqueles 300 anos iniciais ali de história? Constantino se converte em 312, um ano antes. Graças à mãe dele, hein? Graças à mãe e à proximidade com o Papa Melquíades. E já vamos falar desse Melquíades, do Papa Melquíades, que foi importantíssimo, é verdade. Sim, importantíssimo. E, de certa maneira, ele serve de um veículo para Deus derramar um pouco da sua graça sobre os cristãos perseguidos. Constantino, então, convertido, porque era um homem também de muitas práticas misteriosas, ocultas, etc. Mas aí, graças ao testemunho da mãe, e o senhor falou da proximidade com São Melquíades, Papa, ele então se converte. Ele então se converte. E com o Edito de Milão, que é fruto dessa conversão, muita gente que não tinha dado esse testemunho, que tinha negado a fé em Cristo, por medo da perseguição do império, decide voltar à igreja. Mas aí um bispo chamado Donato, do norte da África, começa a defender nas suas pregações que para essas pessoas que tinham apostatado da fé, voltarem ao seio da igreja, teriam que se batizar de novo. Era o donatismo. O donatismo. Vocês veem que sempre que há uma confusão em relação à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, o entendimento do católico na sua identidade, que depende dessa compreensão da identidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, se tem um perigo de heresia. O batismo é um sacramento que só se recebe uma vez. Só há um batismo, não há necessidade de se batizar de novo. Nós nos purificamos da mancha do pecado original uma vez pelo batismo. Depois se pecarmos depois do nosso batismo, o que é mais comum do que não pecar depois do batismo, nós nos reconciliamos com Deus com o sacramento da confissão. E é assim que a igreja sempre entendeu o batismo. Mas houve essa confusão por parte de Donato, que deu origem a essa heresia, o donatismo, e aí o Papa... Heresia essa que foi vencida, né? Foi vencida, o Papa Melquíades. Depois nós vamos ver que ali no Credo de Nicéia, se há a frase, professo um só batismo para a remissão dos pecados. Não é à toa, é justamente para que a igreja... O Constantino, ele pede justamente a Melquíades que convocasse um concílio para poder resolver isso. Mas não foi necessário um concílio, foi necessário somente um sínodo. E aí se entendeu o batismo como necessário uma vez só, e deste sínodo saiu o Credo de Nicéia, que é aquele credo mais comprido que nós professamos nas solenidades, na Santa Missa. Que a gente chama de niceno-constantinopolitano. Porque vem de Nicéia e Constantinopolitano em homenagem a Constantino, que pediu que São Melquíades, que depois virou santo, lutasse para resolver essa heresia. Vamos lá. O Papa Melquíades, ele governou por 2 anos, 192 dias a igreja, não é? E ele pegou a igreja no período ainda da perseguição. Sim. E morreu quando a igreja já estava livre, depois do Édito de Milão, e o senhor já nos explicou bem aqui, também foi a sua influência sobre Constantino que fez os cristãos conquistarem essa condição. Mas vamos lá. Aí depois do Papa Melquíades, nós vamos chegar aqui em outro grande Papa, que já foi um Papa que pegou um tempo bom. Já era o tempo em que os cristãos... São Silvestre, Papa Silvestre. A corrida de São Silvestre, final de ano, é no dia de São Silvestre. Perfeito. Este Papa, não é? Foi o primeiro Papa do cristianismo legalizado. Que tempos eram estes agora? Eram tempos difíceis também. Também.
Porque Mesmo legalizado não estava fácil. mesmo legalizado não estava fácil, porque se havia a liberdade de culto e não se tinha uma perseguição apoiada com a sustentação legal, vamos dizer assim, a compreensão sobre o que isso significava e as tendências heréticas continuavam. Havia uma ignorância a respeito da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí toma relevo, por exemplo, a heresia do arianismo. É importante o senhor até falar sobre isso. As tendências heréticas, eu até acredito que foram as piores ameaças após a legalização do cristianismo, né? Pelo Império Romano. Que realmente eram o quê? Eram os entendimentos errôneos do cristianismo e da pessoa de Cristo. Isso. Se Jesus era Deus, se Jesus era homem, se Jesus era Deus, se Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Se a humanidade de Cristo era criada, se não era criada. Se Jesus... se havia uma mistura entre humanidade e divindade, Nosso Senhor Jesus Cristo. No caso do arianismo, defendia que Cristo era uma criatura de Deus. Quando você afirma isso, você nega a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou que ele tinha uma natureza que era qualquer coisa como ponto do meio entre a humanidade e a divindade. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Duas naturezas, uma só pessoa. A humanidade de Cristo é criada, mas é obra-prima das mãos de Deus, assim, a obra mais perfeita das mãos de Deus. A humanidade adorável e gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo é criada, porque também é a nossa humanidade, é um representante da humanidade que habita o seio da Santíssima Trindade, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas é verdadeiro Deus. Antes era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, como diz no início do Evangelho de São João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Verbo se reverte da nossa humanidade, entra na história, ele se faz homem. Então, Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, não uma coisa intermediária entre as duas e não só homem. E é nessa época que surgem ali os grandes padres da igreja. Perfeito. E é nessa hora também que a figura dos papas se torna muito importante. E surge nesse contexto um outro grande papa, Leão Magno. E eu vou pedir agora ao professor Felipe Aquino. Professor Felipe, nos fale um pouco agora sobre este grande papa também ali dos primórdios do nosso cristianismo. Nesse período aí, mais ou menos no ano 451, um dos piores bárbaros que existia, que era o Átila, rei dos hunos, chegou às portas de Roma para saquear Roma e assim, tocar fogo em tudo, né? O imperador já tinha fugido de Roma para Ravenna, o império não tinha caído ainda, o império só caiu em 476. Quem é que vai enfrentar Átila, rei dos hunos, nas portas de Roma? É o Leão Magno. E ele vai o quê? Vai com alguns dos seus auxiliares, carregando, cantando, rezando, carregando o ostensório, né? E se encontrou com Átila num rio, né? Na entrada de Roma. Átila estava do outro lado do rio e ele estava aqui, né? E ambos conversaram. O Átila disse do lado de lá. Quem narra isso é Daniel Hopes, o maior historiador da igreja. Ele diz que Átila, lá do outro lado, gritou: quem vem aí? E ele respondeu aqui: é Leão, bispo de Roma. O Papa era o bispo de Roma, né? E aí os dois se encontraram no meio do rio, a cavalo, e conversaram, e ninguém sabe direito como foi possível. Átila desistiu de invadir Roma e voltou. Tudo que Átila queria era isso. Roma era o centro do mundo. Leão Magno salvou Roma da destruição total. Depois teve um outro bárbaro mais para frente, Genserico, que também chegou às portas de Roma, era da etnia dos vândalos, que dominou o norte da África. E Leão Magno também foi se encontrar com Genserico e, né, não permitiu que Genserico fizesse o saque de Roma, né, como ele queria fazer. Foi um papa extraordinário, né? Ele atuou muito para debelar uma heresia no tempo dele, que era o chamado monofisismo. Mono quer dizer um, física quer dizer natureza. Houve uma heresia, né, de um patriarca de Constantinopla que começou a dizer que
Jesus não tinha natureza humana, só tinha natureza divina. O Papa reagiu fortemente, de jeito nenhum. Cristo é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. A pessoa de Cristo é uma pessoa divina, mas ele tem as duas naturezas, senão ele não pode ser o Salvador. O Salvador tem que ser homem, porque foi o homem quem pecou. Ele tem que oferecer um sacrifício à justiça divina como homem. Mas esse sacrifício tem que ser de valor infinito, então ele precisa ser Deus. Coisa bonita, né? Então ele escreveu uma carta chamada Tomos a Flaviano, que era o patriarca de Constantinopla, porque houve um concílio para resolver o problema lá em Constantinopla, né? E então foi o segundo concílio de Constantinopla que ficou então decidido, aprovado pela igreja que Jesus Cristo realmente tem a natureza humana. Ele agia como homem ou agia como Deus, quando ele queria, pensava, sofria como homem e agia, pensava como Deus. É um mistério, né, dos dois. Então, Leão Magno foi um papa que foi muito importante para a história e, sobretudo, assim, às vésperas da queda do Império Romano, que ficou tudo na mão da igreja. Né? E então foi o segundo concílio de Constantinopla que ficou então decidido, aprovado pela igreja que Jesus Cristo realmente tem a natureza humana. Ele agia como homem ou agia como Deus, quando ele queria, pensava, sofria como homem e agia, pensava como Deus. É um mistério, né, dos dois. Então, Leão Magno foi um papa que foi muito importante para a história e, sobretudo, assim, às vésperas da queda do Império Romano, que ficou tudo na mão da igreja. 21 anos, 42 dias durou o pontificado de São Leão Magno, e como é bonito escutar esse relato aqui do professor Felipe Aquino, mostrando como foi o encontro dele com Átila, o rei dos Hunos. E outra coisa que o professor Felipe toca aqui, a gente já tinha comentado sobre as heresias. As heresias, elas sempre nascem dentro da igreja, que são o quê? São pensamentos, são ideias, são defesas de posicionamentos que fogem à sã doutrina e que precisam ser combatidos, né? Perfeito. E um meio de combate às heresias é a obediência, no seguinte sentido. Nos voltamos para a figura de Pedro. O que Pedro nos diz? Ele que detém a autoridade, que detém as chaves, que associa aos céus e desassocia aos céus aquilo que ele bem entender em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo mesmo deu estes poderes a ele. O que Pedro pensa? O que o Pedro pensar com Petro com a eclésia, com Pedro com a igreja. A nossa comunhão com a igreja depende da nossa obediência e do nosso sentimento de filial em relação à figura de Pedro. A gente geralmente liga o termo heresia ao passado. Poderíamos dizer que temos heresias e que podemos ter heresias atualmente? Na ordem prática, sim. Porque hoje nós vivemos um contexto de superexposição à informação e surgem muitas pessoas que sabem de muitas coisas, mas pensam que entendem dessas coisas. A respeito também da figura de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente fala, por exemplo, de um neopelagianismo. O pelagianismo se caracterizava que eu, com a minha força, com a minha qualidade, posso me redimir, posso alcançar a salvação. Não depende do nosso Senhor Jesus Cristo. De certa maneira, quando nós agimos e colocamos a nossa fé nas nossas qualidades, que podem ser até muito boas e podem ter um nível de maturidade humana muito grande, mas sem Cristo elas se tornam como que opacas e sem propósito, se eu colocar muito essa fé em mim mesmo, na ordem prática eu estou fazendo um neopelagianismo, assim. Mas, claro, não corramos no risco de cair numa espécie de um anacronismo em relação à maneira com que entendemos as heresias, porque estamos muito distantes daquele contexto em que elas nasceram e talvez os critérios para uma atualização para hoje seria difícil de transpor esses critérios, assim, especialmente os culturais. Que nome a gente daria? Como a gente pode chamar, por exemplo, defesas de pensamentos hoje errôneos quanto à sã doutrina ou que batem de frente com a tradição da igreja? Desobediência. Parece simples, mas quanto mais simples, mais perto de Deus. Olha, não há nada que um ato de obediência não resolva. E as pessoas têm uma visão muito superficial da sua relação com a igreja. Pensam que obedecer é um fardo,
pensa que obedecer é coisa de gente que não tem formação, mas diz respeito ao cerne, à essência do Evangelho. Pessoas que estão obstinadas em espalhar desinformação, ou mesmo em agredir a doutrina da igreja e se dizem católicas, na verdade não são. Não são. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade, é uma verdade que não habita mentiras, é uma luz que não habita trevas, e para que nós sejamos verdadeiramente católicos, nós devemos professar e acreditar com assentimento de fé e obediência tudo aquilo que a igreja crê como revelação e como dogma, professo. Vamos aqui ainda permanecer naquele momento da história. A gente vai lá e vem no presente também, Perfeito. não é? E no momento da história também, o professor Felipe nos fala agora sobre um outro grande papa que enfrentou desafios diversos, como, por exemplo, ele já mencionou ali, o bárbaro Átila, rei dos hunos e outros grupos, mas ele agora fala de um outro papa que ainda continuou combatendo bárbaros lá na Europa. São Gregório Magno é outro grande também, não à toa é chamado de Magno. Professor Felipe Aquino, e este, quem foi? Grande Papa São Gregório Magno. Gregório Magno, ele foi Papa por volta do ano 600. Foi o primeiro Papa beneditino, né, da Ordem de São Bento. E foi o primeiro monge que se tornou Papa da Igreja. Muito interessante. E foi um Papa extraordinário. Qual foi o papel dele mais importante? Ele pegou uma situação da igreja na destruição dos bárbaros, na tomada dos bárbaros. Agora Gregório, ele vai fazer o quê? Ele vai evangelizar os bárbaros. Então ele faz um programa de evangelização fantástico, não só para a Inglaterra, mas focado depois na Alemanha, né? Na própria região ali onde as etnias bárbaras estavam. Ele fomentou muito a evangelização dos bárbaros, né? Em toda a região da França, da Itália e da Alemanha, como eu disse, que começou a ser também evangelizada. Por isso que recebe o nome de Magno. Magno é um título que São Leão Magno e São Gregório Magno receberam. Muitos chamam também João Paulo II de Magno. Eu penso que poderá chegar na hora de ele ter até esse título também. Mas fica aí o exemplo de um grande Papa da Igreja. A missão da igreja vai se consolidando e se expandindo, e a gente vai vendo através de quem? Dessas grandes figuras. Essas grandes figuras. E nós vemos que Deus vai permitindo coisas na história humana que preparam um terreno para propósitos maiores. Depois nós vamos ver que a presença da igreja nesses povos que foram se convertendo aos poucos vai impedir também que mais para frente os outros povos pagãos do Oriente tomem conta do Ocidente. Então a igreja, com a sua presença, com a expansão da sua evangelização, possibilita que o Oriente permaneça com a sua identidade. Identidade essa, por exemplo, que tem a contribuição muito forte de São Gregório, com o canto gregoriano, enfim, o trabalho dos monges copistas. A elite intelectual desta época já passa a ser o clero. Nós temos aí também o terreno sendo preparado para a criação das grandes universidades, onde chegava o cristianismo, se tinha um trabalho intelectual, se tinha referências de ordem acadêmica que depois se tornaram as universidades. E nós vemos que aí a Europa, ela também já vai tendo as primeiras sementes da sua identidade, que vai ter o seu esplendor, claro, na Idade Média e no início ali da Idade Moderna, mas que se dá no seu início com essa expansão da evangelização, da presença da igreja mesmo. E como é que se dá essa expansão também dos territórios papais, das terras papais, que vão crescendo cada vez mais? É à medida também que a evangelização vai atingindo todos esses povos, os bárbaros e outros ali que são atingidos igualmente também, simultaneamente a igreja vai expandindo seus territórios, seus bens materiais? Sim, claro, a grande riqueza da igreja que nós conhecemos não está na ordem material. São os seus pobres, os seus doentes, o nada que nós temos para oferecer a Deus. Mas a presença da igreja no mundo tem implicações financeiras, ainda que seja das menos nobres que existem, mas como também era a cultura da época, a igreja
ela, com a sua expansão, com a sua evangelização, ela adquiriu os territórios para sustento ali das igrejas locais e para lidar com todo esse aparato de custo de instauração de congregações religiosas, com todos esses monges que foram com São Gregório. Não, e até como consequência da própria evangelização, a igreja recebia muitas doações. Sim. Não é? Então eram doações gigantescas de territórios, de áreas, de terras, de bens diversos. Né? E aí a igreja tinha os seus territórios, que depois, especialmente ali na Itália, foi confiscado pelo governo italiano. A gente vai chegar até nessa questão mais para frente. Mas o mais importante é entender que a igreja ela foi administrando aquilo que lhe era confiável na mesma proporção daquilo que ela se expandia. E a contribuição cultural da presença da igreja nesses povos, ela é marcante e não dá para se comparar ou se medir preço, ou enfim, essa contribuição ditou as bases mesmo sobre a qual se assentou a própria cultura ocidental. Carlos Magno, figura do Sacro Império Romano Germânico, e que era rei da França, rei dos francos. Perfeito. Qual foi a importância deste homem para que essa expansão também ganhasse cada vez mais força e levasse também o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento do conhecimento? Bom, Carlos Magno ele teve essa preponderância no sentido de entender o Império Franco, que era o império dele, como um lugar em que também devia se imperar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, onde se estendia o Império Carolíngio, vamos dizer assim, vamos chamar dessa maneira, ali também ele estabelecia como base do seu governo e do seu império a fé cristã. E era um católico fidelíssimo à figura papal e da igreja, né? Se você for por onde ele passou ali na França, há lugares e cidades que ele é venerado literalmente como um santo, assim. E foi muito importante, porque aí a igreja vai se firmando, vai estabelecendo bases, já se tem um movimento de maior organização interna, se tem preparado o caminho para as disposições da eleição do Papa, da compreensão também do que significa esse poder papal. O Papa vai se colocando pela história mesmo, vai sendo colocado, aliás, pela história mesmo como uma figura de muita relevância, não só em relação ao poder religioso, mas diante das autoridades terrenas também. E dessa maneira, com homens com o testemunho de Carlos Magno e tantos outros reis, nobres, intelectuais que aderiram à fé, que a igreja vai atingindo a sua plena forma ali na Idade Média, que é onde muita gente chama que é a Idade das Trevas, mas na verdade é a Idade da Luz, porque as contribuições mais marcantes para o mundo inteiro, a nível global, que a igreja deu, e está ali naquele período. Santos com testemunho sobre os quais nós não podemos permanecer indiferentes, muito grandes também, estão ali naquele período. E hoje, lamentavelmente, a França é olhada pela igreja com muita dor, porque é onde há uma das maiores secularizações do momento e um afastamento do cristianismo, não é? Onde cresce cada vez mais. Se pudéssemos definir o que é secularização de uma maneira rápida e sintética, é menos religião. Então, não é que a França tenha se tornado acatólica, assim, não católica. Ela tem se tornado não religiosa. Nós temos ali também, desde a Revolução Francesa, um espírito de secularismo e de separação, assim, de mágoa mesmo em relação à igreja, fruto de um mau entendimento, de uma falta de comunicação. A gente vai deixar para o último bloco uma porção de assuntos aqui apetitosos demais. A história das eleições papais, conclave, sabe a Capela Sistina? Por que ela tem este nome? É lá que se realizam as eleições dos papas. Por que ela tem o nome Capela Sistina? É por causa de um papa. E vamos falar ainda sobre outros assuntos importantes. Grandes papas
dos últimos séculos agora, que nós conhecemos bem mais de perto, homens santos, os papas santos, bem recentes que a gente teve, e as obras deles também, o quanto hoje a igreja pode olhar para o seu passado bem recente e se alegrar enormemente. Vamos para o intervalo, a gente volta já já na sequência. A sequência do nosso Além da Notícia desta noite, que está nos fazendo viajar na história, conhecer um pouco da trajetória da Igreja Católica através dos muitos papados e a solidificação de sua doutrina. Vamos lá. Padre Francisco, para se eleger um papa se precisa de um conclave, se precisa de cardeais, se elege agora dentro da Capela Sistina, mas essa história ela foi começada bem mais para frente, né? Sim. Nós vimos no início do programa o testemunho, por exemplo, do Papa Lino, que foi apontado por São Pedro como seu sucessor, o único, aliás. Mas com o passar do tempo, a igreja foi crescendo na compreensão da mensagem de Jesus e da necessidade de organização interna. E aí nós temos todas as disposições canônicas, as leis da igreja, a organização da Cúria Romana, os dicastérios, toda a implicação administrativa do exercício do primado de Pedro. E dessa maneira ela se dispôs. Então, nós temos aí o conclave nesse contexto. Foi na Idade Média que começou-se a organizar-se nesse sentido, não foi de imediato, não. Bom, e aí a gente teve, por exemplo, as belíssimas histórias de tantas reuniões de cardeais que elegeram papas das mais diversas formas e essas reuniões se realizam agora na Capela Sistina, que foi feita pelo Papa Sisto IV, daí Capela Sistina, não é? Então vamos seguindo aqui ainda. Existe aí no imaginário popular, não sei se só no imaginário popular, a história de que houve uma papisa. Ah, não. Isso aconteceu? Não, isso é uma fanfic. É importante a gente falar, né? Porque tem filme sobre essa papisa Joana, não é? Não, isso não é um fato, não é factual, não se há documentação em relação a isso, não se há testemunhos autênticos de historiadores que apoiem isso e a igreja nunca acreditou, defendeu ou mesmo admitiu que isso tenha sido uma verdade. Isso é só uma fofoca histórica e que não se deve dar ouvido e que basta você ler, ter uma aproximação mínima com a história que você vai entender que isso não aconteceu. A gente já teve papas também muito questionados de histórias terríveis, abomináveis. Eu escutei até certa ocasião o professor Felipe usar o termo papas indignos. Como é que a igreja olha para esses casos? Sim, todos nós somos revestidos de fragilidade. A natureza humana, após o pecado, ela se inclina ao pecado. E o Papa, sendo Pedro, ele ainda continua a ser um homem. E todos nós temos as nossas falhas. O mais importante é o que nós falamos também no início, ter a objetividade em relação à figura do Papa, que vem de um critério claro de sobrenaturalidade. O nosso afeto pode até fazer bem ao Papa, mas a maneira com que nós devemos nos aproximar do Papa, que diz respeito à nossa fé, tem que ser sobrenatural. Então, ainda que houveram papas indignos, o vulto de Pedro, a exponência de Pedro e a autoridade de Pedro nunca foi maculada. E no que se refere a prejuízo para a igreja, nunca houve nenhum grande prejuízo assim que tivesse mudado a trajetória da história da igreja no mundo. Todavia, podemos dizer que tivemos consequências de pontificados mal conduzidos e até pediria uma reflexão do senhor. Deve ter sido um período de sofrimento para a igreja da época, para o povo de Deus da época, para padres e bispos da época também, isto, né? No sentido do escândalo, sim, claro. Se diz no Evangelho, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no rio do que escandalizar um dos pequeninos. Então, a hierarquia da igreja ela tem que se fazer um exame de consciência constante, no sentido de dar testemunho e de buscar que aquilo que nós professamos na fé, aquilo que nós pregamos, seja vivido também numa dimensão pessoal.
Para a época, certamente houve um grande escândalo. Eu diria, traz consequências também no sentido de, por exemplo, vamos voltar aqui ao século XVI, descobrimento das Américas, descobrimento do Brasil, expansão da missão católica pelo mundo com grandes santos, e a gente teve ali naquele século papas que foram muito frágeis, realmente de condutas bem questionáveis, e, em consequência, vem uma reforma protestante. Então, aí a gente vai vendo consequências, né? Sim, de fato. O que Lutero empreendeu deu origem à separação do credo cristão. Nós temos os cristãos católicos e depois, com a divisão, vieram os nossos irmãos separados, os cristãos conhecidos como evangélicos. O que nós podemos entender? Será que isso tem como causa principal a falta de testemunho da hierarquia da igreja da época, ou tem como causa principal o que Lutero trazia como componente pessoal através de um posicionamento da parte dele? Ou uma terceira opinião também, no sentido de que, será que o que foi fruto daquilo que Lutero deu início foi o que ele pretendia? Como consequência também a gente vê depois uma resposta de Deus de que ele jamais abandona a sua igreja, abandona os seus, e aí a gente vai vendo logo como consequência da reforma protestante, uma contra-reforma, e justamente nesse período surgem grandes reformadores. Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, Inácio de Loyola, João da Cruz, João de Ávila, Filipe Neri, o Papa Pio X, o Papa Pio V, aliás, daqui a pouco chega em Pio X. Então a gente não pode dizer, ou pode dizer que as respostas de Deus são sempre maiores e melhores. São sempre maiores e melhores e contemplam um todo. Né? O homem pode conhecer muitas coisas, mas tem sempre uma visão limitada a respeito delas. E a palavra final vai ser sempre de Deus. Certamente. Resposta a isso também a Reforma Protestante, o Concílio de Trento, que vai retomar todos os aspectos fundamentais da nossa fé e reafirmá-los. E dar uma resposta que é suficiente à Reforma Protestante e mais do que suficiente, e de tal forma que continua relevante até hoje. Um dos símbolos belíssimos para nós, até os dias de hoje, é de nos orgulharmos como filhos da igreja, é a Basílica de São Pedro, que surge aqui neste mesmo século XVI que a gente mencionou agora há pouco, com tantas dificuldades. Ano 1506 inicia a construção dessa Basílica de São Pedro, termina em 1626. É para nós símbolo de quê? Quando a gente olha para aquela basílica. Aliás, ali está o símbolo dela interiormente. Ela é a manifestação visível da comunhão de toda a igreja, vamos dizer assim. É a casa do Papa. É quando nós entramos ali e vemos diante daquela grandiosidade, e é imensa a igreja, quem teve a oportunidade de ir lá sabe do que eu estou falando, você se sente muito pequeno. E, de certa maneira, você é tomado por uma atmosfera de universalidade da igreja. Eu tive a oportunidade de ir lá 3 vezes. Então, sempre que eu vou lá, eu faço uma coisa em primeiro lugar. Eu vou lá no túmulo de São Pedro e rezo um credo ajoelhado. A primeira vez que eu estive naquele lugar, me parecia um lugar familiar. Vamos seguindo aqui agora, porque nós entramos no século XX e tivemos papas importantíssimos. Eu começaria aqui pelo Papa Pio IX, que comandava a igreja no ano 1848, antes dos anos 1900, quando aconteceu o Manifesto Comunista. E este foi um período de turbulência na Europa. Esse Manifesto Comunista tem consequências até os dias de hoje. Como entender este processo ali, que a igreja olha para o surgimento de algo ameaçador, e este Papa aqui teve um posicionamento fantástico, Pio IX. É algo mais comprometedor ainda do que a questão do secularismo que nós vivemos hoje. Por quê? Porque o comunismo, e como toda sorte de doutrinas vermelhas, parte da premissa de que é necessário negar a Deus para afirmar o homem. E que o homem vive a sua vida numa esfera estritamente material da realidade. Então não há espaço para a fé, não há espaço para a religião, e há espaço para afirmações absurdas do tipo de que a religião é o ópio do povo. E é próprio do comunismo também ter um aparato ideológico a serviço da defesa de suas teses.
E a ideologia é algo muito perigoso, porque ela vem de maneira sorrateira, assim. Ela não vem através de um debate claro, com honestidade intelectual, com compromisso, com comparação, com diálogo. Ela vem de maneira disfarçada. E quando menos se vê, você está dentro de uma ideologia e já está vivendo. Então, nessa época, se viveu esse tipo de rompimento. Muitas pessoas se tornaram partidárias, especialmente ali no contexto da Europa, e o Papa, como o guardião da verdade e, ao mesmo tempo, detentor da sagrada tradição e símbolo da sagrada tradição, foi atacado muito como uma figura que remetia justamente isso, a afirmação de Deus e a tradição, que eram duas coisas às quais o comunismo se opunha diametralmente. E aqui eu acrescento o seguinte, olha, atenção gente, Pio IX, ele teve o segundo maior pontificado da história, 31 anos, era amigo pessoal de Dom Bosco, importante a gente mencionar aqui também, porque a gente conhece tão bem a figura de Dom Bosco, e ele foi responsável por escrever algumas encíclicas que condenavam o comunismo e as ações anticristãs para combater, inclusive, a secularização, o cientificismo e o marxismo. E depois dele vem outro grande, Leão XIII. E Leão XIII, atenção para isso também que é importantíssimo, ele passou 25 anos como Papa, morreu com 90 e poucos anos. Se imaginou-se que ele não governaria por poucos anos, ficou 25 anos ainda, porque foi eleito já bem idoso. Ele também teve um posicionamento firme contra o comunismo e o capitalismo selvagem, demonstrando ali a atenção da Igreja com qualquer que seja o perigo. Sim, nós vemos a Rerum Novarum e o compêndio de doutrina social da Igreja, que parte do princípio de que a existência do homem não está encerrada numa esfera material. Para a afirmação do homem, nós não devemos negar a Deus, ao contrário, a afirmação da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo é afirmar o homem na sua essência, como ele deve ser, entendendo o trabalho não como uma atividade estritamente terrena que faz bem somente para o mundo, mas como um aperfeiçoamento da obra da criação. Então, dá todo esse sentido sobrenatural para as relações de implicação social do homem e a constituição da sociedade como um todo. Você sabe que o Tássio, que é nosso produtor aqui, ele é advogado. E ele disse assim, eu estudei a doutrina social da Igreja de Leão XIII no meu curso de advocacia. Veja, os documentos de Leão XIII são estudados até os dias de hoje, não só pela Igreja. E o Tássio também é devoto de Santa Teresinha, não é isso, Tássio? E ele me contou uma curiosidade de que Teresinha tinha todas as irmãs que já tinham ingressado na vida religiosa, ela também queria ser religiosa, só que ela só tinha 15 anos e não podia. Então, aproveitando uma visita que o pai dela foi até Roma, ela também foi junto, e lá, encontrando Leão XIII, ela disse para o Papa do desejo dela. E o Papa disse, vai em frente, você vai conseguir, vai dar certo. E conseguiu que ela entrasse mais cedo para a vida religiosa com essa liberação de Leão XIII. Mas vamos lá, mudando de papo agora, vou chamar o professor Felipe aqui para a nossa sequência de conversa para falar de um outro grande Papa. Pio X, primeiro Papa a ser canonizado desde Pio V. Pio V foi canonizado ali no século XVI e Pio X foi o primeiro Papa a ser canonizado depois dele. Professor Felipe, este foi grande, hein? Papa da Eucaristia? O lema dele era isso, restaurar tudo em Cristo. Essa passagem está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. Restaurar tudo em Cristo. Mais ou menos o que também João Paulo queria, né? Abram as portas para Cristo. Da ciência, da economia, do mercado, abram as portas para Cristo, né? Restaurar tudo em Cristo. Bom, ele fez uma organização interna da igreja muito importante. Ele rompeu um pouco de relações com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Alemanha, com Portugal. Por quê? Porque esses países fizeram uma lei separando a igreja do Estado. A igreja e o Estado até praticamente 1800, o Estado e a igreja caminhavam juntos numa cooperação muito fértil. Mas quando começou a entrar aí o iluminismo, né, o racionalismo, fizeram essa separação e o Papa, inclusive, não recebeu uma vez o presidente Roosevelt dos Estados Unidos por causa disso. Atacou de frente o modernismo, né, que estava, inclusive, já querendo entrar na igreja, como hoje, que o Papa Bento XVI chamou de ditadura do relativismo, né?
que vai fazendo uma onda para que todo mundo aceite coisas que não estão de acordo com a lei de Deus, né? Bom, o Papa São Pio X, ele fez também uma renovação muito importante, litúrgica. Ele codificou o Código de Direito Canônico da Igreja, ele deu muita força ao catecismo da Igreja Católica, o catecismo que no tempo dele era o catecismo, né, do Concílio de Trento, estimulou muito a comunhão, inclusive para as crianças. Né? As crianças não podiam fazer primeira comunhão cedo, ele estimulou a primeira comunhão cedo para as crianças, né? E estimulou também a comunhão diária, o que não era também comum. Na época daqueles tempos antigos, se achava que não se devia comungar todo dia. O Papa não, colocou isso ao contrário. Enfim, era um Papa de uma prudência, mas também de muita força, né? E um detalhe muito interessante da vida dele, quando ele foi para o conclave que o elegeu o Papa, né, em 1903, ele tomou dinheiro emprestado em Veneza, porque não tinha dinheiro, e comprou passagem de ida e volta de Veneza até Roma, porque ele achou que ia voltar para Veneza, só que ele não voltou para Veneza. Foi eleito Papa e ficou ali em Roma até a morte dele. Isto vale a pena a gente dizer. Veja a beleza desses grandes homens de Deus, não é? Como é que pode um cardeal sem dinheiro para sair de Veneza até Roma, pega dinheiro emprestado e vira Papa? E assim é a vida, eu diria, de 99% dos homens de igreja, né, padre? Certamente. O que tem aparência de fraqueza diante do mundo é fortaleza de Deus. Nós vemos que Deus utiliza de força através de instrumentos que têm aparência de fraqueza. Mas, no caso de um testemunho tão belo quanto esse, um ato de simplicidade e pobreza chega a Roma, certamente seu pontificado foi marcado também por essa simplicidade e essa pobreza cuja riqueza era unicamente ter a Cristo. O que ele era antes, viveu como Papa, Certamente. um homem de uma vida tão bonita. E agora, padre, a gente vai entrar, e agora a gente vai falar sobre alguns papas que vieram logo depois deste grande Pio X, não é? Por exemplo, Bento XV, que estava na cadeira de Pedro durante a Primeira Guerra Mundial, e a gente imagina o desafio que foi para ele também, quando surgem as aparições de Fátima, também. Vamos lá, um tempo desafiador. Logo depois dele, nós tivemos a reforma administrativa da Igreja com o surgimento da questão romana, que ali no final já da década de 1920, nós temos o Tratado de Latrão, que é quando o governo da Itália, com a Santa Sé, fazem surgir a Santa Sé, o Estado da cidade do Vaticano. Era o Papa Pio XI. Depois dele veio o Papa que lidou com outra guerra. Pio XII, venerável Pio XII, que estava no comando da Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui merece uma menção especial a ele, né? Certamente, porque de maneira injusta ele é acusado de fazer silêncio durante a Segunda Guerra Mundial e de não contribuir, de acordo com o que ele dispunha, para a resolução deste conflito globalizado, né? Mas, a contragosto das pessoas que defendem isso, a realidade é outra. A realidade aqui, de fato, ele foi um instrumento para a salvação de dezenas de milhares de judeus e outras pessoas perseguidas pelo regime de Hitler. Então, ele lotou muitas casas religiosas, conventos, mosteiros, em silêncio e com o risco de perder a própria vida e ser perseguido também, para salvar essas pessoas. Por que não se há uma demonstração assim, mais clara em relação a isso? Porque justamente ele precisava contar com esse escudo de silêncio, de discrição, e até, certamente, ele já sabia que, fazendo silêncio, ele seria perseguido por isso, para não chamar a atenção para as obras que ele fazia. Obras de salvação. Obras de salvação. Um destaque importante também nos papas do século passado vai para São João 23. E que encanto, e que doçura de vovô era João 23 quando foi eleito, responsável pelo Concílio Vaticano II. O que o senhor diz também deste grande papa? Olha, este grande papa, um papa com coração tenro, muito bem-humorado, e que eles pensavam que seria um papa de transição, um papa que não faria muita coisa, assim. Mas ele faz o concílio Vaticano II. Ele dá início ao concílio,
A última grande transformação nos costumes da igreja e também de aprofundamento no sentido do evangelho por parte da igreja se dá a partir deste Papa que as pessoas olhavam assim e não davam muita coisa. Ele também deu uma enorme contribuição para que o mundo não tivesse uma terceira guerra mundial, não é? Certamente. Na questão dos mísseis russos, que poderiam, a questão Rússia, Estados Unidos, envolvendo Cuba, que estava ali do lado dos Estados Unidos, e ele teve um papel fundamental no diálogo entre John Kennedy e o Nikita Khrushchev, da União Soviética. E veio dele uma das encíclicas mais, eu diria, admiráveis e que quem a tomar para ler nos dias de hoje se apaixona por ela. A encíclica Pacem in Terris, ou Paz na Terra, que foi justamente neste contexto de evitar uma terceira guerra mundial. Então escreveu, foi provavelmente seu último documento em vida, não é? Bom, vamos lá. E aí vem o grande Paulo VI, que muito do que nós tivemos após a brevíssima passagem de João Paulo I, o que nós vimos em João Paulo II, muito foi inaugurado em Paulo VI, não é? Paulo VI que beija a terra da nação, porque começou a viajar, a visitar outras nações. Paulo VI que vai visitar instituições diversas, instituições sociais, caritativas, vai a fábricas, põe capacete, aqueles capacetes, vai no meio dos jovens. Paulo VI que institui escolas de preparação para movimentos políticos cristãos. Paulo VI que começa a fazer aquilo que outros papas não fariam, talvez até também pela idade de muitos deles, que era sair do Vaticano e ir para o meio do povo. Discursou na ONU, inclusive, não é? Foi grande Paulo VI, né? É santo agora. Se São João 23 ele deu início ao concílio, Paulo VI foi quem viveu o concílio. E o contexto do concílio era muito difícil. Imagina você recapitular a fé católica. E um concílio também que é chamado ecumênico, um concílio que lidava com questões basilares em relação à fé, costumes, liturgia, o próprio entendimento que a igreja tinha de si até aquele momento e o que a igreja entenderia que deveria ser os passos seguintes para continuar dando uma resposta pontual às necessidades do mundo, uma resposta de evangelização. Hoje ainda nós estamos entendendo ainda o Concílio Vaticano II, porque ele tem pouco mais de 50 anos. 50 anos, diante da história, é quase nada. Então, se nós pegamos os documentos de Paulo VI, os documentos conciliares, e lemos hoje, ainda nos falta uma compreensão exata do que eles significam. Porque eu arriscaria dizer, são mesmo até proféticos. Toda a maneira com que entendemos a bioética, o aprofundamento da doutrina social da igreja, o papel também das mídias sociais como instrumentos de evangelização, a maneira com que a igreja entende o papel dos leigos como atuantes também, isso foi um relevo preponderante dentro do Concílio Vaticano II. Eu preciso fazer uma menção aqui, é obrigatória esta. O documento dele, Evangelii Nunciandi, foi que fez nascer, por exemplo, os meios de comunicação, a Canção Nova, foi inspirada nesse documento. Depois a gente teve TVs católicas no mundo inteiro, rádios católicas no mundo inteiro, observando este documento do Papa que pedia que a igreja atuasse nos meios de comunicação. Olha, há um registro importante aqui que a gente faz, após Paulo VI, tivemos João Paulo I, Papa do Sorriso, era assim que era chamado, devido à sua ternura, sua delicadeza, suas catequeses amáveis também. Governou por 33 dias e aí depois dele veio quem? João Paulo II. Sobre João Paulo II, escolheu os nomes de João, 23, e Paulo, de Paulo VI. Não é? Imagine que segundo de João Paulo I. E aí, vou pedir ao professor Felipe que nos faça agora também uma apresentação de João Paulo II. Por favor, professor, este foi, o meu papo, o papo da minha conversão, do meu conhecimento da fé. Em 1978, o mundo vivia um conflito tremendo da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, e havia aquela cortina de ferro que dividia a cidade de Berlim, na Alemanha, em duas partes, uma parte livre, uma parte comunista. O comunismo russo tinha dominado todos aqueles países ali que ficaram sendo chamados de satélites da Rússia, né? Tchecoslováquia, Iugoslávia, Bulgária, Romênia, a própria Ucrânia, todos aqueles países ali, a Geórgia, enfim,
E era um regime comunista terrível, especialmente invadiram a Tchecoslováquia, invadiram a Polônia. E João Paulo era polonês. E quando morreu, não é? Então João Paulo I, que teve um pontificado só de 33 dias, João Paulo II foi eleito. O mundo comunista estremeceu. Por quê? Porque era um papa de trás da cortina de ferro. Um papa de um país comunista altamente católico, que é a Polônia, que era mais ainda. E João Paulo foi fazendo um trabalho espetacular, claro, junto com Nossa Senhora, tanto é que ele escolheu, né, no brasão dele o lema Totus Tuus Maria. Né? Ele disse que o livro que marcou a vida dele em relação a Nossa Senhora foi o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima de né, São Luís de Montfort. E, ancorado em Nossa Senhora, o Papa começou um trabalho, né, que no fundo, dando o quê? A queda do Muro de Berlim, em 1989. Ele, conforme a irmã Lúcia confirmou, ele consagrou o mundo, a Rússia, ao Imaculado Coração de Maria, em 1984, e vimos em 88 cair o comunismo, desabar. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desabou, assim como um castelo de areia. Né? E aqueles países todos se tornaram livres, inclusive a Ucrânia, que hoje luta contra a Rússia, era um país que pertencia à Rússia, mas que teve a sua libertação aí a partir de 1989. Né? João Paulo II foi esse homem maravilhoso. Escreveu 13, 14 encíclicas, cada uma mais bonita do que a outra, sobre o Espírito Santo, sobre a redenção, sobre a moral católica, Veritatis Splendor, Evangelho da Vida, né? Um material que vale a pena a gente mostrar, né? Inclusive, a nossa editora publicou um livro que é uma síntese de todos os ensinamentos do Papa João Paulo II, uma antologia do Papa São João Paulo II, que você encontra, né, é do Dr. Paulo César, né, que é um professor na filosofia da Canção Nova. É um livro maravilhoso, que aqui a gente pode ver tudo aquilo que o Papa João Paulo II ensinou. É muita coisa. Principalmente, ele tinha um trabalho especial com as famílias. Ele criou o Encontro das Famílias com o Papa. Né? Depois, no trabalho com os jovens, ele criou, né, aquele encontro mundial do Papa com os jovens, que levou tantas pessoas. Né? Quando foi em Paris, o povo achou que não ia ter ninguém. O Papa reuniu lá milhões de jovens, né? Ali no centro de Paris, onde fica a Torre Eiffel ali. Quando ele foi em Manila, nas Filipinas, tinha 5 milhões de jovens. Foi a maior concentração, talvez, que o mundo já presenciou. Bom, e João Paulo II tem muito mais coisas. Canonizou muitos santos. Deixou para nós um catecismo novo da Igreja Católica. Deixou o Código de Direito Canônico. Deixou uma reforma, né, de muitas coisas importantes na própria Cúria Romana, né? E deixou esse pontificado maravilhoso aí para aquele que era o maior cooperador dele, que era o Papa Bento XVI, que era então o cardeal Ratzinger. Tá aí. Tudo isso nós podemos desfrutar com esse grande santo da igreja. E para você que está nos acompanhando aí, semana que vem, o nosso Além da Notícia será sobre João Paulo II. Isto porque, no contexto do 42º ano de sua vinda ao Brasil, a primeira vez que ele veio ao Brasil, 42 anos depois, nós estaremos celebrando já no final deste mês. Foi no final de junho de 1980 que João Paulo II chegou ao Brasil, passou aqui por 14 cidades. Eu diria, é o Papa da minha juventude, é o Papa da minha conversão, da minha geração. Eu sou geração João Paulo II, não é? Outro desses grandes papas do século, eu diria século, ele já estava na transição com João Paulo II, Bento XVI, que acompanhou o pontificado de João Paulo II e assumiu depois da morte dele. Grande teólogo, um dos maiores que o mundo já conheceu, né? Certamente. O Papa era reconhecido em meios extra-eclesiais. Isso quer dizer o quê? Em lugares, instituições de fora da igreja, como reconhecido intelectual, a sua produção acadêmica, as suas conferências, a maneira, o seu legado acadêmico fala por si mesmo.
Pois bem, padre, eu quero aqui agradecê-lo por essa presença especial no nosso programa de hoje. Foi um prazer grande ouvi-lo, conhecê-lo e a gente poder partilhar essas coisas tão agradáveis aqui sobre a história do papado, a história dos grandes papas e da igreja ao mesmo tempo. Agradeço imensamente a oportunidade, foi uma experiência ótima. Agradeço também a todas as pessoas que nos acompanharam, onde quer que estejam. E convoco assim para termos uma devoção maior à figura do Papa, que permanece sendo muito importante para a Igreja e é uma das bases sobre as quais a Igreja se estabelece como sinal visível da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E será assim até que Cristo volte. Então, amemos o Papa, rezemos pelo Papa e a ele tenhamos obediência. Padre, e eu peço ao senhor que nos diga a importância de rezarmos pelo Papa. A importância, me recordo muito quando da eleição do nosso Papa atual, o Papa Francisco, ele, num gesto de muita humildade, ele inclina a cabeça e pede para que rezemos por ele. Certamente, ele gostaria que isso se estendesse durante todo o seu pontificado, mas não somente por causa desse gesto particular da parte do Papa Francisco, mas porque o Papa, ele é o vigário de Cristo, ele faz as vezes de Cristo. Como todo bom vigário, ele deve ser a sombra do pároco. O pároco, no caso, seria nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Papa ele está sempre vivendo aquilo que Cristo viveu. E, certamente, o Papa tem especificamente tomado parte da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja a nível da sua saúde, nós sabemos que o Papa Francisco tem muitos problemas de saúde. Também a nível ideológico, porque o Papa ele é atacado por vários setores da academia, vamos dizer assim, a nível de todos os males que a Igreja tem. A Igreja permanece sendo santa, mas sofre com as marcas da história, porque ela está na história, e tudo isso está sobre essa pedra, que é o Papa, que é Pedro. Mas como toda pedra também tem o seu grau de fragilidade. Por isso nós devemos rezar pelo Papa e pedir para que Deus faça por ele o que nós não podemos fazer. E certamente é o melhor e é o que o Papa necessita. Por favor, vamos encerrar o programa com a sua bênção. Então vamos pedir por intercessão de São Pedro, pedra sobre a qual se edificou a Igreja, a bênção do Deus rico e misericórdia sobre todos nós aqui reunidos, sobre todos os nossos telespectadores, ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A bênção do Deus rico e misericórdia, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Francisco Obrigado, Souza. de coração. Prazer tê-lo aqui conosco nesta noite. A você que também nos acompanhou, continue com a programação da Canção Nova nestes dias de encontro mundial das famílias que acontece em Roma, bem pertinho do Papa. É a Canção Nova que está levando você para pertinho do Papa. Aliás, é a TV oficial de língua portuguesa que está cobrindo este evento escolhido pelo Vaticano, esse encontro mundial das famílias em Roma. Grande abraço a todos, fique com Deus, boa noite, até semana que vem.